Os estudos sobre negligência e abuso de Martin Thatcher são uma espécie de continuidade sobre a teoria do apego. Não necessariamente que Martin Thatcher tenha estudado a teoria do apego, mas que se a gente colocar num contínuo, a gente vai ver que tantos estudos de René Spitz, que são da mesma época, e de Harry Harlow, que são os dois estudos da mesma época, o estudo do hospitalismo e o estudo dos macacos Harrison, da mesma época, a gente vai ver que os estudos do Martin Thatcher, ele vem acompanhando esses estudos e os estudos de Harlow é uma das bases. E a gente tinha uma ideia de que os maus tratos, eles causavam algum trauma, mas a gente não tinha ideia de como que isso acontecia. Você via que uma pessoa em maus tratos, ou no caso do hospitalismo negligenciada, tinha algum tipo de sofrimento, algum tipo de acometimento. Mas isso ficava muito no campo da psicanálise, onde a psicanálise ia pensar coisas como o sofrimento, sofrimento inconsciente, a questão, né, dos cuidados básicos e tal, mas eles não tinham uma ideia mais concreta do que estava acontecendo com aquele organismo. E nos estudos de neuroimagem, hoje é possível ver o que acontece com o cérebro. E aí a gente consegue ver aquilo que a psicanálise, a literatura psicanalítica falava no órgão, né, afetando o órgão. E aí a gente pode ver ali que, por exemplo, o abuso físico, o abuso sexual, a negligência, elas causam em áreas diferentes do cérebro algum impacto, elas ali naquele ponto algo acontece e a gente consegue verificar a partir da neuroimagem. Por exemplo, os estudos de Martin Thatcher, da questão do abuso e maus tratos, é possível ver a amígdala menor, a amígdala de uma criança que sofreu maus tratos do que uma criança que não sofreu maus tratos. Então essa deformidade da amígdala, principalmente a amígdala esquerda, é muito importante. Ela é bem menor do que as de crianças que estão mais desenvolvidas. O que significa isso? Significa que essa criança, ela por ter passado por maus tratos e abuso, ela vai responder de forma diferente num ambiente hostil. E esse ambiente hostil pode ser o convívio em sala de aula, pode ser o convívio com os familiares. E isso, no caso extremo, pode gerar uma criança que não consegue, na vida adulta, suportar o toque, suportar a convivência com as pessoas, ou, em casos mais graves, depressão refratária ou outros tipos de acometimento grave e que vão se prolongar para o resto da vida. Então existe sim um problema efetivo quando uma pessoa sofre ou negligência ou maus tratos nos primeiros anos de vida. E esses primeiros anos de vida vão determinar como que será a vida adulta destas pessoas. Eu vou dar continuidade sobre esse tema e nós vamos falar um pouco mais sobre isso a partir de Boris Cyrulnik nos próximos vídeos.